Oi, gente, tudo bem? Chegamos à unidade 9 do livro de ciências e a gente vai falar sobre o Sol e as estações do ano. Lembrando que a unidade 8, as crianças do quarto ano A fizeram em março, fevereiro e março, tá? Ao longo de um ano ocorrem 4 estações do ano, que vocês já sabem: verão, outono, inverno e primavera. A gente fala primeiro verão porque janeiro que começa o ano, e em janeiro estamos no verão, aqui no hemisfério sul. Costuma-se dizer que o inverno é a estação do frio. A primavera costuma ser chamada estação das flores e apresenta temperaturas amenas. As estações verão e outono também costumam ser associadas a características específicas relacionadas à mudança na paisagem e no clima. Essas mudanças são mais perceptíveis quanto mais distante do Equador estiver a região. Vejam aí a linha do Equador, né, no globo. Hemisfério norte fica acima da linha do Equador, hemisfério sul abaixo da linha do Equador, que é a linha imaginária que divide a Terra em duas partes. Localize o Brasil na ilustração acima. É esse país que a seta vermelha está mostrando. Observe que a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Vejam, com essa seta branca, está indicando a linha do Equador. Então, tudo que estiver abaixo dela é o hemisfério sul. No Brasil, a maior parte do Brasil fica no hemisfério sul. As regiões norte e nordeste do país estão mais próximas da linha do Equador do que as demais regiões, como, por exemplo, São Paulo. Por esse motivo, as diferenças entre as estações do ano nessas regiões do país não são tão perceptíveis. Na região sul, que são aqueles 3 estados lá embaixo no Brasil, e em parte da região sudeste, que é a nossa, podemos perceber as estações do ano de forma mais definida, com épocas mais quentes e outras mais frias, né? Lá na Bahia, por exemplo, onde mora meu irmão, que eu já falei para vocês, é calor o ano inteiro. No verão é um pouco mais calor, mas é calor o ano inteirinho. Eles nunca usam roupa de frio, porque é mais perto da linha do Equador do que aqui. Quanto mais perto da linha do Equador, menos definidas são as estações. A primavera apresenta uma característica importante. Durante essa estação, os dias e as noites têm durações muito próximas. Em regiões onde as estações são bem definidas, o primeiro dia da primavera tem 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Ao longo da estação, a duração do dia vai aumentando e a duração da noite vai diminuindo. Mas isso vale apenas para as regiões do planeta onde as estações são mais bem definidas. É o que está acontecendo aqui em São Paulo agora. Reparem que o dia está cada vez escurecendo mais tarde e amanhecendo, clareando mais cedo. Nessa imagem é uma festa das flores na cidade de Olambra, para comemorar a chegada da primavera. O verão caracteriza-se pelas temperaturas elevadas, pelos dias mais longos do que as noites. No primeiro dia dessa estação ocorre o dia mais longo do ano. O outono é a estação associada à troca de folhas nas árvores. Assim como ocorre na primavera, no primeiro dia do outono, o dia volta a ter a mesma duração da noite. Mas ao longo da estação, os dias vão ficando mais curtos e as noites vão ficando mais longas. As temperaturas ficam mais amenas. Não é nem muito quente, nem muito frio. E os dias clareiam mais tarde e escurecem mais cedo. Nessa figura, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro mais distante do Equador, é aquele lá embaixo. Por isso, lá as estações são bem definidas. No outono, as folhas mudam de coloração e caem. O inverno é a estação caracterizada pelas menores temperaturas do ano. No primeiro dia dessa estação, o período de horas com luz do sol é o menor do ano. Mas isso não ocorre em regiões mais próximas à linha do Equador, como as regiões norte e nordeste do Brasil. Nessa primeira foto à esquerda, em junho de 2017, a cidade de São Joaquim, no estado de Santa Catarina, ocorria neve em um dia do inverno. Não é assim
totalmente comum acontecer isso, mas acontece. Ao mesmo tempo que isso acontecia lá, em Fortaleza, no Ceará, que é na região Nordeste, as pessoas estavam aproveitando a praia e o sol. Na região Nordeste, o inverno e as demais estações do ano não têm as mesmas características que nas regiões Sul e Sudeste do país. Agora vamos ver por que ocorrem as estações do ano. O movimento dos planetas ao redor do Sol é chamado movimento de translação. Lembram disso, né? No caso da Terra, uma volta completa ao redor do Sol dura 365 dias e 6 horas, que não está escrito aí, o que corresponde a um ano. O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação à sua órbita ao redor do Sol. Lembram, eu já mostrei isso para vocês no globo, que o planeta Terra não fica retinho, ele fica inclinadinho. As estações do ano existem porque esse eixo de rotação da Terra é inclinado. Se não houvesse essa inclinação, se o planeta fosse bem retinho, não haveria estações do ano. Mas para entender como isso ocorre, precisamos entender antes algo a respeito da luz e do calor que recebemos do Sol. Durante o dia claro, recebemos luz e calor do Sol. Por isso, durante o dia é mais quente do que durante a noite. À noite, sem o sol para nos aquecer, a temperatura cai. Mesmo durante o dia, sentimos que algumas horas são mais quentes que outras, né, gente? De manhã, quando o sol ainda está baixo, em geral a temperatura é mais amena. É um pouco mais fresquinho do que o meio-dia, quando o sol já está bem alto no céu. Então, nós vamos ver as ilustrações a seguir. Quando o sol está baixo, estão vendo aí o sol amarelo à esquerda? Uma certa quantidade de luz se espalha para uma região grande. Assim, a energia que vem do sol é dividida um pouco para cada pedaço do chão. Mas quando o sol está na posição do meio-dia, a mesma quantidade de luz se espalha por uma região bem menor. Nesse caso, a luz e o calor do sol estão mais concentrados em um pedaço menor de chão. É por esse motivo que é mais quente no meio do dia do que de manhã ou no fim da tarde. Vamos agora pensar no movimento de translação da Terra. Como o eixo da Terra é inclinado, como a gente já falou, há momentos em que o Sol incide mais no hemisfério sul e menos no hemisfério norte. Assim, o hemisfério norte recebe menos calor que o sul. Dizemos que o hemisfério sul está no verão e o norte está no inverno. Só que 6 meses depois, quando a Terra estiver do outro lado da sua órbita, né, porque ela gira o tempo inteiro, o esquema se inverte. Agora o hemisfério norte é que vai receber mais calor. Como o Equador está no meio, como vocês viram, a linha do Equador bem no meio, entre os dois hemisférios, essa região acaba recebendo bastante calor, qualquer que seja a época do ano, porque está bem no meio. Por isso, nas regiões norte e nordeste do Brasil, quase não se percebem diferenças climáticas ao longo do ano, porque essas regiões estão mais próximas da linha do Equador. Olhem essas duas figuras, a da esquerda, a posição da Terra, em que é verão no hemisfério sul, que é onde fica o Brasil, e inverno no hemisfério norte. 6 meses depois é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, contrário. Eu falei que é o hemisfério sul onde fica o Brasil, não é o Brasil inteiro, mas é a maior parte do Brasil. Vamos falar sobre as estações no Antigo Egito. O rio Nilo, que vocês já conhecem, é um dos maiores rios do mundo e atravessa todo o território do Egito. Todos os anos ele passa por um período de cheia e suas margens ficam inundadas. Quando a água baixa, ela deixa na margem um solo muito fértil que sempre foi usado nas plantações. Lembrem que estamos falando do Antigo Egito. Desde a antiguidade, as estações do ano sempre foram importantes para orientar os agricultores sobre as melhores épocas para o plantio e para a colheita. Como os povos antigos ainda não conheciam o movimento de translação da Terra, completando uma volta em torno do Sol em 365 dias, esses cálculos e essas previsões eram muito mais difíceis de serem obtidos do que hoje em dia. Assim, era importante no Egito Antigo
antecipar a vinda das cheias no Nilo para preparar as plantações. Por esse motivo, os estudos astronômicos tiveram grande avanço naquela época. Os egípcios aprenderam a contar um tempo de um ano e, com isso, conseguiam prever quando cada nova estação de cheia do Nilo deveria chegar. Estamos agora na página 155. Observe as imagens. A gente tem uma vitrine aí com roupas do calor e uma vitrine com roupas do frio. Por que as pessoas usam roupas diferentes no verão e no inverno? Bom, é óbvio, né? Escrevam com as palavras de vocês bem explicadinho, tá? As pessoas que moram nas regiões norte ou nordeste do Brasil, que são as regiões mais próximas da linha do Equador, precisam usar roupas diferentes, mais leves ou mais pesadas, conforme a época do ano? Lembrem que eu falei que quanto mais perto da linha do Equador, menos diferenças tem no clima durante o ano. Lembrem que eu falei lá na Bahia, em Salvador, onde meu irmão mora. Página 156. O mapa mundi a seguir situa o Brasil em relação aos continentes e à linha do Equador. Observe, olhem bem o mapa, estão vendo aí a linha do Equador, bem no meio? Bom, o que está mais distante da linha do Equador? A Europa, estão vendo a Europa? Ou a região da América do Sul, onde está a capital do Brasil? A Europa está bem mais distante, né, gente? A outra pergunta ainda nessa página. As estações do ano são mais perceptíveis na Europa ou na América Central? Então, veja, o que está mais perto da linha do Equador? A América Central está muito mais perto da linha do Equador do que a Europa. Então, se ela está mais perto, a gente percebe menos as estações do ano. Então, é na Europa que a gente percebe mais, porque esse continente está mais afastado da linha do Equador. No norte da América do Norte, o inverno costuma ser bem mais rigoroso do que no Brasil, mais forte, bem mais frio. Por que isso acontece? Bom, aquela região norte da América do Norte, bem mais distante da linha do Equador do que o Brasil. Por isso que o inverno é bem mais forte lá no norte da América do Norte. Na página 157 tem a autoavaliação, que é bem curtinha, porque essa unidade é curtinha. E tem a sugestão de um livro para ler, Histórias e Versos das Estações do Ano, de vários autores. E o livro contém histórias e poemas sobre as estações do ano, suas festas e datas comemorativas. E para terminar, tem a sugestão de 3 sites para vocês lerem algumas coisas sobre o calendário, sobre as estações no ano em outros planetas no sistema solar e para vocês saberem qual é a hora certa em qualquer cidade do mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós chegamos ao final do livro, mas tem 2 coisas ainda que eu quero conversar com vocês sobre esse livro, mas vai ser um outro vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.